Falando então um pouco dos tipos de hiperadrenocorticismo. Existe o hiperadrenocorticismo ACTH dependente, ou o hiperadrenocorticismo hipófise dependente. É aquele hiperadreno mais comum que ocorre em cerca de 80 a 85% dos animais com a doença. Esses animais acabam desenvolvendo um adenoma na partes distales da hipófise, por isso que ele é chamado de hipófise dependente, e esse adenoma ele é secretor. Ele é secretor de ACTH. Esses tumores, então, aumentam a secreção de ACTH. Com mais ACTH disponível, circulando no organismo do animal, maior vai ser o estímulo para as duas adrenais produzirem mais o cortisol. O excesso de cortisol causado ou produzido o excesso de cortisol, então, produzido pelas duas adrenais, devido ao excesso de ACTH, acaba levando o animal a desenvolver os sinais clínicos. Geralmente, esses tumores que ocorrem na hipófise são pequenos, são microtumores pituitários ou microtumores na hipófise. Geralmente, eles medem de 3 a 10 milímetros. Mas, em algumas situações, cerca de 10 a 15% dos animais que apresentam um adenoma na hipófise, esse tumor ele pode crescer demais, acaba desenvolvendo o que a gente chama de macrotumor hipofisário. Esse macrotumor, uma vez que ele cresce mais do que o normal, ele acaba atingindo tamanhos acima de 10 milímetros, esses macrotumores, ou esse macrotumor, ele pode acabar comprimindo estruturas adjacentes à hipófise, como o tálamo e hipotálamo, e esses animais acabam desenvolvendo também sinais neurológicos. Então, além dos sinais devido ao excesso de cortisol causado pelo excesso de secreção de ACTH, esses animais também apresentarão sinais neurológicos. Realizando, então, um desenho esquemático do hiperadrenocorticismo ACTH dependente ou hipófise dependente, temos que um microtumor ou um macrotumor hipofisário, ele vai secretar de forma exagerada o ACTH. O ACTH, por sua vez, faz um feedback positivo nas duas adrenais, estimulando as duas adrenais a produzirem cortisol de forma exagerada. Uma vez que elas estão trabalhando de forma exagerada, elas acabam fazendo uma hipertrofia. Devido ao excesso de ACTH, o cortisol também está aumentado e esses animais vão desenvolver sinais clínicos decorrentes do excesso desse cortisol. Então, ACTH aumentado, cortisol também vai estar aumentado. O cortisol, por sua vez, faz um feedback, então aqui é um feedback positivo. O cortisol, por sua vez, faz um feedback negativo na hipófise. Então, aumentos da concentração de cortisol deveriam causar a diminuição da secreção de ACTH. Mas como se trata de um tumor, esse tumor não responde a esse feedback. Então, o feedback negativo não vai acontecer e o tumor vai continuar secretando ACTH de forma exagerada. Um outro tipo de hiperadrenocorticismo é o hiperadrenocorticismo ACTH independente, que também pode ser chamado de hiperadrenocorticismo adrenal dependente. Nessas situações, os animais vão desenvolver tumores ou um tumor na região adrenocortical. Esses tumores, eles são secretores de cortisol. Ocorrem em 15 a 20% nos casos do hiperadrenocorticismo espontâneo, então é menos comum do que o hiperadrenocorticismo ACTH dependente. O animal pode desenvolver um tumor benigno na região cortical da adrenal, que é um adenoma, mas também pode desenvolver um carcinoma. Carcinoma são tumores malignos. Esses tumores malignos, eles podem invadir estruturas adjacentes. Então, eles podem invadir a veia cava, podem invadir o rim, ou podem fazer metástase para o fígado ou para o pulmão. Além disso, esses tumores eles são autônomos e secretores de cortisol, e eles secretam uma quantidade excessiva de cortisol, independente do controle da hipófise. Então, teoricamente, o excesso de cortisol deveria fazer um feedback negativo na hipófise, reduzindo a secreção de ACTH. Com menos ACTH, a adrenal diminuiria a secreção de cortisol, mas ele é um tumor. O tumor ele é autônomo, ele é secretor de cortisol de forma independente. O excesso da secreção de cortisol vai levar o animal a desenvolver os sinais clínicos do hiperadrenocorticismo. A representação esquemática de um hiperadrenocorticismo adrenal dependente ou ACTH independente
é que dessa vez o tumor vai acontecer na adrenal. É muito raro os animais apresentarem tumores bilaterais nas duas adrenais. Então é muito mais comum que apenas uma adrenal desenvolva esse tumor e secrete secreções ou quantidades excessivas de cortisol. Cortisol em altas concentrações vai levar o animal a desenvolver sinais clínicos de hiperadrenocorticismo. Bom, uma vez aumentada essa concentração de cortisol, ele vai fazer um feedback negativo na hipófise e o ACTH, ou a concentração de ACTH, vai cair. Vai chegar a praticamente zero, uma vez que não existe, uma vez que a hipófise interpreta. Já existe cortisol demais, a concentração de cortisol já é muito alta. Não há necessidade de produzir o ACTH. Com a concentração de ACTH reduzida, a outra adrenal vai ficar aí atrofiada, uma vez que ela não tem estímulo do ACTH para produzir as suas secreções, para produzir o cortisol. Então, nessa situação, eu tenho uma adrenal aumentada e irregular e a outra adrenal atrofiada. A concentração de ACTH é baixa e a concentração de cortisol é aumentada, uma vez que esse tumor localizado no córtex da adrenal é um tumor secretor de cortisol. Os sinais clínicos do hiperadrenocorticismo, então, serão decorrentes do excesso dessa concentração crônica de cortisol. A terceira possibilidade do hiperadrenocorticismo é o hiperadrenocorticismo iatrogênico. Nessa situação, o excesso de cortisol, ou os sinais clínicos decorrentes do excesso de cortisol, é resultado da administração excessiva de glicocorticoides. Os corticoides são análogos sintéticos do cortisol. Então, nessa situação, o animal apresentará sinais clínicos devido ao excesso de corticoide, que tem os mesmos efeitos do cortisol dentro do organismo do animal. Produtos tópicos ou produtos sistêmicos podem levar o animal a desenvolver sinais clínicos decorrentes do excesso de cortisol exógeno. Então, fiquem atentos aos produtos tópicos. Vai haver supressão da concentração plasmática de ACTH, ou seja, o cortisol ou o corticoide aplicado vai fazer um feedback negativo na hipófise. Esse feedback negativo diminui a secreção de ACTH. Diminuindo a secreção de ACTH, vai ocorrer uma atrofia adrenocortical bilateral. Então, nessas situações, se porventura eu fizer um ultrassom, as duas adrenais estarão atrofiadas. Os sinais clínicos são de hiperadrenocorticismo, devido ao excesso de corticoide fornecido para o animal. Esse corticoide, então, tem os mesmos efeitos do cortisol endógeno. Então, o animal apresentará sinais clínicos de hiperadrenocorticismo, mais os testes de estimulação com a CTH, que é um dos testes para a gente fazer o diagnóstico de hiperadreno ou de hipoadreno, a gente vai falar disso mais na frente. Esses testes, eles são consistentes com o hipoadrenocorticismo. A representação esquemática de um hiperadrenocorticismo iatrogênico é que o animal vai receber de forma exógena corticoide. E aí a gente está falando de dexametasona, prednisolona, betametasona, sejam corticoides tópicos, sejam corticoides por via oral. Esse corticoide faz um feedback negativo na hipófise, diminuindo a secreção de ACTH. Com menos ACTH, as duas adrenais não têm estímulo para produzirem o cortisol, portanto elas atrofiam. O cortisol endógeno, ele fica baixo. Se porventura esse corticoide for retirado de forma abrupta, sem o devido desmame, essas adrenais não estão prontas para voltarem a produzir o cortisol. Esse animal acaba entrando num quadro de hipoadrenocorticismo ou em uma crise addisoniana.